Neste quarto domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta a palavra de Deus, nos chamando a viver a pobreza, a humildade, a simplicidade. A primeira leitura, que é muito bonita, do Antigo Testamento é do profeta Sofonias, capítulo 2, versículo 3 e capítulo 3, versículos 12 e 13. O profeta fala: buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. Achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. No nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Nem sempre nós entendemos a pobreza, a humildade, como sendo coisas boas ou coisas que nos levam a encontrar o Senhor. É por isso que no Evangelho proposto para esse domingo, nós temos o texto tão conhecido das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Esse texto, que abre o chamado Sermão da Montanha, apresenta, na verdade, um retrato do próprio Jesus Cristo. Cada uma dessas bem-aventuranças que Jesus proclama é antes vivida por Ele. E o que nós percebemos é que as realidades colocadas como realidades que nos tornarão felizes são, na verdade, aquelas situações de que nós mais procuramos fugir. A pobreza, o choro, a perseguição e assim por diante. Como considerar essas realidades, essas situações como bem-aventuranças? Para entender isso, é preciso realmente considerar como Cristo viveu. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A segunda: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados, serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós podemos tomar cada uma dessas frases para rezar e ver como essas realidades são vividas por nós. Eu acredito que o que torna essas realidades bem-aventuranças é a segunda parte de cada frase. Não são bem-aventurados por serem pobres, mas porque aos pobres o Senhor quer entregar o seu reino. Não somos felizes por estarmos aflitos, mas porque, quando estivermos aflitos, seremos consolados pelo próprio Senhor, que olha para a aflição do seu povo. Não somos bem-aventurados porque somos mansos, mas porque, diante de tanta violência,
de tanta agressão aos mansos será dada a terra. Não somos bem-aventurados por termos fome e sede de justiça, mas porque o Senhor olhará para aqueles que têm essa fome e essa sede e virá saciar essa fome e essa sede. Ser misericordioso por si só não traz felicidade, mas aqueles que tiverem e mostrarem misericórdia para com os outros receberão também misericórdia. Mesma forma que nós rezamos no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A pureza de coração em si mesma não traz nenhuma felicidade, mas aqueles que tiverem e buscarem um coração puro, esses verão a Deus. Isso trará uma enorme alegria. Bem-aventurados os que promovem a paz em um mundo de guerra, de divisões. Esses serão chamados filhos de Deus. Isso trará a eles uma enorme alegria. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Perseguição não é nada bom, mas aqueles que perseverarem em meio à perseguição, esses serão aqueles que receberão o reino de Deus. E o texto termina então com uma nova bem-aventurança que diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a recompensa nos céus. Vamos pedir ao Senhor nesse domingo que Ele nos ajude a vivermos esse espírito com que Cristo viveu essas situações. Que o nosso coração seja como o coração de Jesus. E que nós encontremos realmente a alegria de ser seguidores de Jesus, de vivermos como Jesus viveu. Peçamos ao Senhor que Ele venha nos abençoar, a nós e as nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.